Porque às vezes acontece de ser isso, filho de crente não ser aquele exemplo que deveria ser. E aí você tem que dizer, eu mesmo disse para alguns adolescentes que vinham aqui na nossa igreja, eu dizia, que exemplo você está dando? Que exemplo você está dando para os teus colegas de sala de aula? Chamavam no cantinho e dizia, você acha que eles vão querer ir na tua igreja? Eles vão querer ir para a igreja vendo o que você faz aqui dentro? Porque é importante lembrar que, como outro dia eu estava comentando com uma pessoa, eu sei onde é que eu estava, eu sei o que eu era, e o que Deus fez na minha vida até então, Ele me transformou e tenho muito que aprender, mas a questão é, que legado você está deixando? Que tipo de crente você é lá fora? Será que as pessoas vão querer vir contigo para cá? Para a honra e glória do Senhor? Muitas pessoas têm sido atraídas pela luz do Espírito Santo que está em mim. Então, eu tenho visto Deus agir e eu não sei, né, como é que é com os irmãos, mas a oportunidade que eu tenho, eu sempre carrego um livro na minha bolsa e a Bíblia junto. Porque eu sei que a qualquer momento Deus vai me enviar para alguém. Então, eu tenho que estar preparada para dizer para aquelas pessoas o quanto Deus é tremendo e o que Ele já fez na minha vida, mesmo sem eu merecer. Pela graça dele, eu estou aqui. E nós pecamos quando nós achamos que nós já fizemos tudo. A gente, como professor, na escola, às vezes a gente não ensina, a gente peca. Porque assim, eu ensino esse ano tabuada. Vou dar um exemplo de tabuada aí. E eu peço para os alunos construir a tabuada no caderno. E depois decorar. Ou fazer um cartaz e colar no quarto dele. Todo mundo tem que provar, né? Porque hoje tem tecnologia, dá para provar com fotografias. E está lá a tabuada no quarto. Mas no outro ano, a nossa cabeça pensa, eu já fiz a tabuada, então eu não preciso mais fazer. E você começa a pecar no ensino. Nós, como cristãos, também acabamos pecando por achar que já fizemos o que tínhamos que fazer. Não, nós temos que fazer todo dia, todo mês, todo ano, aquilo que nós fizemos lá no início da nossa fé. É isso que Deus quer de nós. Por isso um Deus missionário, um Deus missional. Deus, Ele o tempo todo, Ele tenta juntar as nações do mundo. O tempo todo Ele tenta salvar. E nós fazemos o quê? Né? Então nós, como cristãos, muitas vezes estamos lá dentro do nosso emprego e eles só vão descobrir que nós somos crentes se alguém vier perguntar. Ou por nós falarmos graças a Deus em algum momento. Às vezes até graças a Deus tem gente que tem vergonha de dizer. Muitas vezes estamos negligenciando aquilo que nos foi dado. Sim. E eu digo assim, essa semana eu fui muito confrontada. Eu sofri, eu chorei, foi difícil para mim. Porque dentro da minha família foi onde Satanás trabalhou para me desestruturar. E aí chegou um momento que eu disse assim, Deus, eu sei que o Senhor é onipotente, é onipresente, é onisciente. Eu sei que sabe de tudo, que pode de tudo e que conhece cada coisa. Eu preciso que o Senhor me diga o que estou fazendo de errado. Em que estou errando para que venha me apontar o dedo dessa forma? E Ele disse assim para mim, só avance, só continue, porque eu estou cuidando de tudo. Então, aí está uma coisa que devemos estar sempre com os nossos ouvidos abertos e não deixar que o inimigo tape a nossa visão e tire o nosso foco, que é Cristo, que é o céu. E aí as pessoas dizem assim, nossa, mas tu ficou tão quadrado, o que está acontecendo contigo? Eu falei, a diferença é, hoje eu vivo, antes eu estava morta. Então, essa semana foi power, assim, mas hoje eu falei para Deus, quando eu entrei aqui, falei, Senhor, me mostre o caminho que eu devo prosseguir, porque está difícil para mim. Eu sei o quanto a guerra eu estou enfrentando, mas aí eu digo, eu estou no caminho certo, porque se o inimigo está se incomodando comigo, é porque Deus tem me mantido de pé e vai continuar dessa forma, no nome de Jesus. Glória a Deus. E é isso, né? Então, Deus, ele quer nos unir, Ele quer nos juntar como seus pintinhos. Vamos dando continuidade para o tempo corre. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo,
notar a revelação especial que o próprio Deus fez na palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o que Deus, soberano e excelso, que se relaciona com o ser humano limitado. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Amém? Vamos lá em Gênesis capítulo 17, verso 12. Gênesis 17, verso 12. Quem não leu ainda? O filho de 8 dias será circuncidado todo homem das vossas gerações. O nascimento na casa registrado por Deus, qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Amém? Dando continuidade. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Gênesis capítulo 12, verso 1. E depois, Gênesis capítulo 17, versos 5 ao 8. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, o que nós temos aí? A mudança geográfica. Abraão saiu da terra dele e foi para uma outra terra. Então, nós temos aqui a mudança geográfica de território. Começa aqui a mudança, começa aqui o percurso da família de Abraão, que ainda não tinha filho, com sua esposa, que era estéril, e vamos adiante agora, o capítulo 17, versos 5 ao 8. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós temos aqui a confirmação da mudança de nome de Abrão para Abraão, a mudança de território, a parte geográfica, e também nós temos aqui o pacto que ele e Deus têm entre si. Dando continuidade então, aqui fica clara a missão como a atividade de Deus no mundo. Então qual é que é a missão aqui? Deus dá a ordem e o que acontece? Abraão obedece. Obediência. Ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Agora nós vamos lá no final da Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não tendo em conta seus pecados ou os pecados dos homens, nos encarregou a nós a palavra da reconciliação. Amém. Então olha só, ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Então nós temos reconciliação com Deus. Basta nós nos arrependermos dos nossos pecados, basta nós querermos estar na presença de Deus. Amém? Continuando então,
modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Eu vejo aqui a importância da gente ver como era no passado e hoje como é, e a gente fazer uma retirada daquilo que presta e daquilo que não presta, aquilo que deu efeito e aquilo que não dá efeito. É isso que nós temos que pensar. Corrigir os erros e deixar aquilo que dá certo e modificar aquilo que estava errado. Porque tem muita coisa errada que acontece dentro de igrejas. Tem muita coisa errada que nós, como crentes, fazemos. Mas nós precisamos fazer o quê? Blindar a nossa fé. Por que blindar a fé? Porque se nós começarmos a olhar para os lados, nós vamos perder o nosso foco. Nós vamos perder o nosso alvo. Amém? É isso que nós temos que pensar. Nós temos que observar como nós estamos na nossa jornada da fé. Ah, mas eu vou orar para o irmão. Não. Se você orar para o teu irmão, você vai perder a tua salvação. Porque você vai começar a murmurar, você vai começar a criticar, e aí você vai começar a pecar. E se você começa a pecar, você começa a abrir brecha para quem? Para o inimigo. E abrindo brecha para o inimigo, aí a gente lembra da pregação do pastor ontem à noite, a legião vai tomar posse de você. Amém? Então, olhar, quando vier para a igreja, a gente vai chamar atenção certas coisas, chamou atenção, chamou, mas você fecha o olho e volta a tua comunhão com Deus. Volta a tua comunhão com Deus, porque é para isso que nós estamos vindo na igreja, não para olhar para o lado, nem para olhar o que esse ou aquele faz. Nós estamos vindo na igreja para que a gente possa ter comunhão, adorar, louvar, ouvir a palavra e agradecer a Deus. E quando escutar o testemunho, nos edificar. Por isso, nós temos que trazer os nossos testemunhos para a igreja, para edificar os irmãos. Quando nós trazemos um testemunho, nós estamos fazendo, de certa forma, um tipo de missão. Talvez o meu testemunho, que vai ser contado dentro da casa do Pai, ela vá fortalecer algum irmão que está fraquejando na fé. Por isso a importância de contar as nossas vitórias, porque nós não temos derrotas permanentes, nós temos derrotas que duram um certo tempo. E lembra do seguinte: para cada derrota tem uma sementinha da vitória. Para cada derrota tem a semente da vitória. Agora, se essa semente da vitória vai germinar, vai depender de nós continuarmos firmes. Amém? Vamos adiante. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. E aí nós vamos lá em Gênesis, capítulo 3, verso 9, e em Isaías, capítulo 55, verso 3. Gênesis, capítulo 3, verso 9, e em Isaías 55, verso 3. Vamos lá. Quem achou Gênesis capítulo 3, verso 9? Amém. Amém? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Por que será que tem essa parte aí do Adão para a gente refletir? A gente não se esconder de Deus, porque dele ninguém se esconde. Também. Ontem eu
você falou sobre isso. Sim. Não adianta a gente tentar fugir daquele que é onipotente, onisciente. E Deus, ele faz o quê? Ele chama. Ele diz, Ele vem cá. chama. Ele chama. Ele chama sempre. Eu vejo ali também que Adão tinha uma posição para com Deus. Quando ele pecou, ele saiu dessa posição. Então, Sim. Deus colocou nessa posição que ele estava disse, Adão, onde ele está? Aonde está? Para ele refletir de onde ele estava, da posição de privilégio, que ao pecar para ele se conscientizar. Para ele se conscientizar. Para se envergonhar. E dentro do nosso texto, missão transcultural, trazendo para a cultura de Deus. Veja, a cultura de Deus é santa. Então Deus mostrou que essa santidade que a gente tenta mostrar por não evangelizar alguém ou não ir atrás de alguém porque esse alguém é um pecador, Deus está dizendo, não vem com essa que não cola. Porque Deus sabia onde Adão estava, ou Deus não sabia. Sabia. Você viu que nada se esconde dos olhos de Deus? Então por que Deus pergunta a Adão onde estás? É porque Deus está dizendo, mesmo tu pecando, eu quero ir atrás de ti. Eu tomo a iniciativa de ir atrás de ti. É por isso que a Bíblia toda mostra uma ideia de Deus dando o primeiro passo, chamando o pecador. Esse Deus que transcende uma cultura. Sim. Essa pregação, essa obra missional porque já é do próprio Deus fazer isso. Ninguém manda Deus, Deus vai lá e faz, porque como tem que mandar a gente não faz, né? Mas é missional, é algo de Deus vai atrás. Adão antes do cara. E interessante que quando a gente está em pecado, a gente sempre faz isso. A gente se esconde. Eu até quando às vezes estou falando para a igreja, eu falo assim, cuidado, quando você vê alguém se escondendo muito, não, eu não, deixa eu fora. Isso aqui, abre o teu olho, que tem alguma coisa aí. E a consequência vem, que Deus vai atrás de você. É verdade. É verdade? É verdade. E o mais interessante aí, quando o irmão falava, me veio na mente assim, ó, Deus não interessa se você é branco, se você é jovem, se você é velho, se você é chinês, se você é indiano, se você é caprichoso, se é relaxado no teu trato corporal. Deus, ele te quer do jeitinho que você é. Ele te quer. E ele te chama. E ele te busca. Né? E eu penso assim, quando você está meio querendo sair fora do caminho, Deus, ele já te alertou que você ia sair do caminho, mas você não quis ouvir. Você preferiu fazer o quê? A tua vontade própria, que é o teu arbítrio. Né? Usar o teu arbítrio, o teu livre-arbítrio. E você acaba se desviando. E Deus, ele te alerta. Mas você continua. Não, mas só um pouquinho. Não vai ter nada de errado. Não, eu volto depois. Só que tem consequência. Para tudo tem consequência. Aí depois não adianta chorar. Não adianta se desesperar. Mas por que eu estou passando por isso? Porque você quis fugir do caminho. Foi desobediente. E Deus, ele te chama. Né? Deus, ele te chama. Em Isaías capítulo 53, verso 3, eu já encontrei aqui, era desprezado. Eu errei. 55, verso 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Nós aqui, desculpe o que eu vou dizer, não valemos nada, né? Nós é que somos errados. Nós não somos nada, né? Não. Ele é o poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Tem uma expressão que eu achei interessante esses dias, eu vi um professor, ele falando assim, a diferença entre nós e o mundo é que nós somos tudo mendigo, só que nós sabemos onde tem pão. Verdade. Mas também a lepra do pecado ainda pode ter eficácia se nós não ficarem na casa do pão. Sim. A diferença é que a gente já sabe onde tem o pão, e o mendigo lá fora ainda não sabe, ele tem que mostrar para ele o caminho onde tem pão. É verdade, bem interessante. Né? Então, conseguimos entender o objetivo dessa primeira parte, por que Deus é missional, por que Deus é o primeiro missionário do mundo. Né? Vamos adiante agora, tópico número 2, o nosso
Nosso segundo objetivo aqui é enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Vamos lá então. Alguém já vai abrindo aí a Bíblia em 1 João, capítulo 4, verso 8 ao 11. Diz assim então: o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Vou ler um pouquinho mais porque já são 10 para as 10. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel, depois lá em Deuteronômio capítulo 6. Vamos lá. Alguém já encontrou 1 João capítulo 4, verso 8 ao 11? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver gratificado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Até onde? Até onde? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém. Quem nos amou primeiro, né? Quem nos amou primeiro? Deus. E a gente, às vezes, quer se achar: ah, Deus, se você não fizer isso, eu vou brigar contigo. Né? Quer fazer birra para Deus. Né? Agir como criança. Não. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. A gente às vezes passa por lutas porque tem que passar. As lutas nos fortificam, nos tornam fortes. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E quando nós passamos por essas lutas, a gente olha para trás e diz: mas nem foi tão difícil assim. Para que eu reclamei tanto? Mas é o medo, é o desespero que bate. Porque nós somos carne, nós somos fracos, nós fraquejamos na nossa fé. Porque se nós tivéssemos fé de verdade, no que Deus está dizendo aqui, nós diríamos: mais uma luta, que venha. E eu vou praticar o painho cantado para Canaã, né? O louvor. E feliz a gente seguiria o caminho. Deixa que a luta venha. Mas nós fazemos o quê? Nós preferimos nos desesperar. Nós preferimos deixar a fé de lado. Ficamos com medo, nervosos, ansiosos. Acabamos magoando quem está perto da gente, falando besteira. Né? Quando na realidade a gente, pela nossa carnalidade, né, a gente esquece que nós vamos ter uma vitória de qualquer forma. E nós vamos tirar uma lição disso. E nós vamos olhar para trás e dizer: mas nem era tanto, né? Podia ter sido um pouquinho mais pesado, que eu aguentava. Assim é. Deuteronômio, capítulo 6, e depois Oséias, logo depois de Daniel. Alguém já vai procurando lá. Oséias, capítulo 11, verso 1. Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Porque povo santo és ao Senhor. Quem será que é o povo santo para Deus? Israel, né? Israel. Esse é o povo santo de Deus. E nós nos tornamos povo santo para Deus por quê? Porque fomos comprados por Cristo. Amém? Então, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Amém? E Oséias, quem encontrou Oséias? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Amém. Né? No Novo
Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. O João, aqui eu acho que ninguém vai encontrar, né? João 3,16. Né? Quem sabe de cor? Porque ele é tão amor, não Deus do mundo, que um Deus que filho do Senhor, que todo que cresce, Não deixe só. Glória a Deus. Amém? Né? João 3,16. Porque Jesus foi entregue à cruz para nos salvar, para nos libertar. Mas nós temos que ter, crer, ter fé. Pena que essa igreja não está lotada para a gente poder passar tudo isso para os irmãos, porque é uma partícula da igreja que vem na escola bíblica e é uma partícula da igreja que tem como pegar essas coisas que a gente discute, que a gente conversa e que um abre o olho do outro, né? Porque isso aqui é um abrir de olho, né? Nós estamos abrindo o olho um do outro, né? Amém? Vamos adiante então. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado lá em João 3,16. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é amor, né? E este, por sua vez, é a sua própria essência. Qual é a essência de Deus? O amor, né? E nós, qual é a nossa essência? O orgulho, o ódio, o rancor, a soberba, né? Por que é tão difícil a gente, como ser humano, viver em amor? Por que é tão difícil para nós? Estamos aqui dentro, a gente se enche de amor, sai lá fora, a primeira cortada no trânsito que alguém te dá, você já espragueja, você já filho da mãe. Para isso, quando não fala outra coisa, né? Então, olha como é difícil o amor dentro de nós, né? Então a gente tem que clamar a Deus todos os dias por mais amor, por mais humildade, por mais sinceridade. Cuidado com a sinceridade também, né? Porque tem sinceridade, eu falo sinceridade com Deus, porque sinceridade com os irmãos a gente pode machucar. Né? Uma vez eu fui querer ajudar alguém e fui mal interpretado, né? Dentro da igreja. Fui mal interpretado dentro da igreja. Mas eu disse, o senhor não gostou do que eu falei? Eu só quis ajudar. E quase custou a minha fé. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Eu acho que antes de falar, antes de exortar alguém, perguntar para Deus: é para exortar, Senhor? Não é para exortar, então eu não vou exortar. Né? Porque às vezes a gente acaba sendo machucado, porque as pessoas entendem mal. O orgulho está nos homens, todos os homens. Não interessa se é diácono, auxiliar, presbítero, como é que é o nome agora? Evangelista, né? Não importa. Todos nós temos orgulho. Isso é o que às vezes nos afasta do caminho de Deus, da nossa meta. Tópico 2, a redenção do Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica de salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social, nacional de Israel nos seguintes aspectos. E aí tem o tópico 4. Resgate da libertação de um escravo. A gente iria ler, mas está ali, né? Recuperação do campo. Resgate de